Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolo, tá? É um bolo de 4 kg, massa branca, com recheio de mousse de abacaxi. Aqui eu já fiz uma pré-camada mais grossa na parte de cima e passei o pincel de silicone para fazer esse detalhe que eu sempre faço, mas lembrando que é opcional. E na lateral do bolo eu fiz uma pré-camada bem fininha, porque a gente vai vir com o bico de confeitar. Antes da gente começar aqui a usar o bico de confeitar, eu quero falar para vocês um pouquinho em relação a recheios. Para vocês usar a criatividade de vocês, pessoal, porque com um recheio a gente consegue fazer várias variações, tá? Um exemplo, esse recheio aqui, ele é mousse de abacaxi, apenas isso, só um mousse de abacaxi, eu vendo ele por um valor. Se eu colocar aqui pedaços de abacaxi, eu consigo vender mais caro, tá? O recheio, a base é a mesma, mas eu consigo vender ele mais caro porque é um diferencial, entendeu? Então não é uma coisa difícil, não é uma coisa assim, nossa, um recheio totalmente diferente. Ele até é, mas a base é a mesma, tá? A mesma coisa com os outros recheios, pessoal. Por exemplo, mousse de morango. Dá pra mim fazer só um mousse de morango, mas se eu acrescentar pedaços de chocolate, ele sai daquele recheio de mousse de morango e ele se torna um recheio de sensação. Então eu acrescentei um item a mais, que era pedaços de chocolate, e já virou um outro recheio que me dá a possibilidade de vender mais caro, tá? Dá pra fazer isso com todos os recheios praticamente, tá? Maracujá você pode acrescentar pedaços de chocolate também, você consegue vender ele por um preço maior, né? Vender um pouquinho mais caro e sempre, gente, usando a mesma base. O de leite ninho também dá. Então usem a criatividade de vocês na hora de estar produzindo os recheios, que com um recheio, às vezes a gente consegue fazer várias variações e cada variação que a gente for fazendo, a gente consegue colocar aí um preço um pouquinho melhor, tá? Agora, pessoal, já comecei aqui a fazer a lateral do meu bolo e tô usando o bico folha, tá? Me perguntaram, não lembro que vídeo que foi, mas me perguntaram qual era o bico folha que eu usava e é o bico 112, tá bom? É o bico 112, bico folha. E eu vou usar ele para fazer a lateral do meu bolo. Eu sempre gosto de estar usando ele, pessoal, porque eu gosto da decoração que ele faz, o desenho que ele faz na lateral, eu gosto bastante. E ele solta um pouquinho chantilly, e além de ele soltar um pouquinho chantilly, é um bico super fácil de estar usando. Então qualquer pessoa consegue estar usando. Então, para quem tá iniciando essas coisas, é um bico muito bom. Eu sempre recomendo as pessoas ter esse bico, porque você consegue fazer tanto em bolo retangular, bolo redondo, combina com decoração para bolo masculino, feminino, infantil. Ele combina com tudo, gente. Então, é sempre bom ter esse tipo de bico de confeitar, porque eles nos ajudam bastante, tá bom? Pessoal, em relação às cores aí do bolo, é uma tonalidade de rosa, tá? E para chegar nessa tonalidade de rosa, como eu sempre falo para vocês, eu sempre uso o corante em gel vermelho morango, tá? Existem várias cores de corante em gel rosa, mas eu sempre, gente, compro um corante só, que é o vermelho morango, que aí me dá a possibilidade de fazer a cor vermelha e eu consigo chegar em vários tons de rosa com ele também. É só você ir colocando aos poucos e aí você vai chegando nas tonalidades que você quer, tá? Então eu sempre faço dessa forma, mas existem sim várias cores de rosa em questão de corante, tá? Eu que uso assim mesmo porque eu prefiro, tá bom? Mas se você preferir uma cor mais específica de rosa, você pode sim comprar o corante rosa, tá bom? Sem problemas nenhum. Pessoal, vou terminar aqui só essa parte que falta, tá bom? Já tô terminando aqui. E aí, assim que eu terminar, eu vou preparar mais chantilly pra gente fazer o acabamento na parte de cima e no rodapé do bolo, tá bom? Então, eu já volto. Pronto, pessoal, terminei aí toda a lateral do meu bolo. E agora eu vou estar usando um bico pitanga grande, tá? Esse bico pitanga, eu sempre falo que ele é parecido com o bico M, porque ele faz uma roseta bem parecida, sabe? Uma roseta bem próxima do que o bico M faz
Porém, esse bico de confeitar que eu uso, ele não tem numeração, ele não tem marca nem nada, tá? Então, ele é apenas um bico pitanga grande, tá bom? E aí, eu vou fazendo rosetas, lembrando de fazer as rosetinhas um do ladinho do outro. Pessoal, uma coisa que eu observei, que pra eu conseguir fazer essas rosetinhas uma do lado da outra, eu faço um trabalho contínuo. Começo fazendo uma rosetinha, e ao invés de eu terminar uma rosetinha, parar e fazer outra do lado, eu vou fazendo, sabe? É um trabalho contínuo. Eu vou fazendo, em vez de eu encerrar uma, parar e colocar o bico de confeitar de novo no bolo para fazer, eu vou fazendo um trabalho contínuo. Assim eu consigo deixar uma rosetinha do lado da outra. Quando eu tento fazer dessa forma que eu tô falando para vocês, fazer uma rosetinha, parar e depois fazer outra, sempre fica com algum espaço, às vezes fica com diferença de tamanho, mas assim, do jeito que eu faço, eu acho, na minha opinião, que é mais fácil, tá bom? Mas daqui foi só um comentário. Se você acha mais fácil você fazer uma rosetinha e parar, tudo bem. Não é que o jeito que eu faço esteja certo e o jeito que você faz esteja errado. Não, não é isso, tá, gente? E nem ao contrário. Cada um tem uma forma diferente de estar fazendo. Não significa que tem uma pessoa que faça errado. Não, é simplesmente que a pessoa tem uma maneira diferente de estar fazendo, tá bom? Então, foi só um comentário. Pessoal, não sei se vocês repararam aí, a tonalidade de rosa que eu tô usando é diferente, tá? A tonalidade de cima do meu bolo e da lateral é uma, e essa do acabamento com rosetas são outra, é outra tonalidade, tá? Eu fiz assim, gente, pra poder sobressair uma cor da outra, pra não ficar um bolo totalmente de uma cor só. Então, tipo assim, antigamente eu sempre fazia o bolo branco com rosa. E aí agora eu tô querendo sair um pouquinho desse negócio de usar só a cor branca. Então eu faço uma tonalidade de rosa bem clarinho, só pra ser um fundinho aí, pra não ficar totalmente branco. Então é uma tonalidade de rosa bem clarinha. E pra poder sobressair, eu faço uma tonalidade de rosa mais escuro, tá bom? E pra chegar nessa tonalidade de rosa, eu usei o mesmo o mesmo corante, tá? Que é o corante em gel vermelho morango. Eu apenas acrescentei gotinhas a mais aí de corante, fui mexendo até chegar numa tonalidade de rosa que fosse do meu agrado, tá bom? E no rodapé, pessoal, eu tô fazendo pitanguinhas. Tô fazendo pitanguinhas com o mesmo bico de confeitar, que é o bico pitanga grande, mas se você quiser, você pode usar qualquer outro bico de confeitar, pode fazer qualquer outro tipo de trabalho, tá bom? Eu faço a pitanguinha porque é pra ficar uma coisa mais simples e ela fica bem delicada também. Esse bolo, como vocês viram aí no título, é um bolo de corte. E, gente, independente se é um bolo de corte ou é um bolo para festa, eu faço ele da mesma forma porque eu cobro o mesmo valor, tá bom? O valor do quilo de um bolo de corte é o mesmo valor de um bolo de quilo, um valor do bolo de quilo para festa, tá? Não muda o valor do quilo do bolo. O que muda é que se for um bolo para festa e o cliente quiser ou papel arroz ou topper de bolo, ele vai pagar separado por isso, né? Ou o topper ou o topper ou papel arroz, ele vai pagar separado por isso. Agora, se for só o bolo, é a mesma coisa de um bolo de corte. Eu faço basicamente a mesma decoração, que se vocês pararem para prestar atenção, as decorações do meu bolo são praticamente a mesma. O que muda aí, que dá a personalidade pro bolo, é o topper de bolo ou papel arroz. Mas ao todo aí a minha decoração é basicamente a mesma, uma decoração meio que padronizada, que serve tanto para bolo masculino, feminino, infantil. Então, em questão, quando as pessoas me perguntam assim, quanto que você cobra para fazer um bolo de corte? Eu cobro o mesmo valor como se fosse um bolo para festa, tá? Lembrando que vai sem o papel arroz e sem o topper de bolo, porque quando é um bolo de festa e o cliente quer ou topper ou papel arroz, isso é cobrado separado dele, tá bom? Então, pessoal, encerrei aqui o meu bolo, tá bom? Meu bolo aqui já está finalizado. Vou filmar de pertinho para vocês verem o bolo e os docinhos também, tá? Que esse bolo aqui foi pro buffet e toda vez que o buffet encomenda o bolo, ele encomenda também os docinhos da festa, tá bom? Então, eu vou virar a câmera aqui e mostro direitinho para vocês. Pessoal, e aqui está o nosso bolo, ó. Fica um bolo com uma decoração bem bonita, tá? Aqui, se for um bolo de festa, dá pra usar essa mesma decoração tranquilamente, tá? Com topper ou sem bolo. Se for um bolo feminino,
adulto ou até mesmo infantil. Dá pra gente colocar umas folhinhas verdes aí e na emenda de cada rosetinha, dá pra gente colocar pérolas, dá pra gente colocar glitter comestível e dar uma valorizada aí na decoração do bolo. Mas aqui, como é um bolo de corte, não precisa de nada disso, tá bom? O buffet me falou que eles pegam o bolo assim simples, porque às vezes nem a pessoa que contratou a festa vê o bolo, porque o bolo, eles pegam o bolo, já leva direto pra cozinha, cortam o bolo e depois do parabéns eles só servem. Então tem gente que nem vê o bolo, tá? E aqui está os docinhos, pessoal. O buffet sempre encomenda 50 brigadeiro e 50 beijinho, que são os tradicionais, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal.